E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Depois eu percebi que vocês gostaram muito daquele meu vídeo onde eu falei sobre meus chips favoritos em animes não BL, eu decidi que eu deveria fazer mais vídeos assim. Esse vídeo, assim como o outro, tem o intuito de ser por pura diversão, ele não é um vídeo informativo, então não se apeguem a informações que eu vou passar aqui. Eu vou tentar transmitir pra vocês um pouco de por que esses são os meus 5 chips favoritos de Haikyuu. Muitos de vocês ficam me pedindo pra falar de Haikyuu aqui no canal, desde que, inclusive, depois que viram meu wallpaper do computador, mas não tem muito espaço pra isso. Infelizmente já fiz alguns vídeos de Haikyuu e as views foram muito baixas, então eu fiquei bem desanimado, mas eu acho que esse é um vídeo com um propósito muito divertido e eu venho aqui pra gente poder se divertir um pouco com isso. Algumas coisas que eu preciso dizer pra vocês antes da gente começar esse vídeo. O chip, ele é uma coisa que não necessariamente envolve informações canônicas, então existem pessoas que vão gostar de algum chip ou idealizar algum chip por N motivos. Animes de esporte como Haikyuu, Tsurune, Run with the Wind são animes que proporcionam muito desse pequeno entretenimento pra gente, porque eles têm muitos personagens se relacionando em diversas situações que envolvem diferentes tipos de emoções, inclusive relacionamentos que se constroem ou que já vêm de um passado, de um contexto histórico. Então existe muita coisa que pode ser usado como ferramenta para criar essa idealização. Os chips se popularizaram muito, inclusive, no mercado de doujins e de fanfics, né? Eles são os principais elementos para a criação desses fanmades, né? Dos fãs que escrevem histórias envolvendo algum chip, que levam para um universo completamente diferente, onde às vezes até a sexualidade das personagens muda, assim como muitas autoras que são famosas por BLs hoje em dia começaram fazendo doujins, obras não oficiais, de chips de personagens de obras muito populares. O problema é que infelizmente se envolve uma galera de idade baixa também, e algumas pessoas não sabem lidar com ideias diferentes, opiniões diferentes, mesmo que não sejam problemáticas, sejam apenas diferentes, escolher dinâmicas diferentes. Então a gente acaba tendo na internet um grande problema na briga de fandoms entre chips e tal, o que é uma coisa que eu considero extremamente infantil e que eu tenho zero paciência, né? Sempre que isso chega perto de mim, eu dou bloco, eu bano pessoas. Então isso já fica o aviso pra você nesse vídeo. Eu vou falar aqui pra vocês os meus 5 chips favoritos de Haikyuu e eu literalmente não me importo se você gosta ou não desse chip. Eu literalmente não tô nem aí. Se você vier pros comentários importunar ou quiser começar a chip war desnecessária, eu vou simplesmente banir vocês do canal, porque esse não é o objetivo do vídeo, ele só tem que ser divertido. O primeiro chip da lista, né, que eu tô tentando colocar de trás pra frente é o Tsukiyama. O chip, ele é composto pelo Tsukishima e pelo Yamaguchi, que são dois jogadores do primeiro ano do Karasuno, e pra quem não sabe, né, eles entraram agora, eles vêm já de uma amizade um pouco mais longa. A gente já viu alguns trechos de como construíram essa amizade. Eles tiveram momentos bastante complicados antes de chegar ao nível de amizade que eles têm hoje. O Tsukishima, ele sempre foi um cara muito problemático, né? Esse jeito despreocupado e arrogante dele sempre foi um problema na relação dele com as outras pessoas e também na forma como ele lidava com tudo que ele fazia. A gente vê que o Yamaguchi é o cara que consegue arrancar dele o que há de melhor nele. Eu gosto da relação que a gente vê entre o Yamaguchi e a vida do Tsukishima, né? Porque o Tsukishima, ele tem muito mais protagonismo do que o Yamaguchi, mas a gente vê que ele é parte fundamental em tudo que o menino cresce, em tudo que ele se desenvolve. É legal ver o relacionamento dele, por exemplo, com o irmão do Tsukishima. Eu acho muito legal quando ele chama Tsuki. Cara, meu Deus, que é muito fofo. E o Tsukishima também, ele nesse tempo em que eles cresceram junto, ele criou uma perspectiva completamente diferente do Yamaguchi, né? O Yamaguchi tem uma personalidade bastante insegura, envolvendo praticamente tudo que ele faz na vida dele, e uma das pessoas com quem ele consegue lidar mais naturalmente é primeiro o Tsukishima e depois os outros colegas do time. E o Tsukishima ainda deixa muito claro tudo que ele admira no Yamaguchi em algumas passagens, como o momento em que ele fala que enxerga o Yamaguchi
Yamaguchi como um homem muito à frente dele, por causa de toda a dedicação e esforço, né? A gente vê isso, o Yamaguchi, ele não tem a altura, nem a mesma inteligência, né? A mesma perspicácia que o Tsukishima consegue colocar em campo, mas ele se dedica e se esforça muito para ele conquistar tudo que ele consegue e ir se tornando um cara cada vez mais habilidoso e melhor em tudo que ele faz. Então a dinâmica legal desse chip pra mim é que eles vêm desse histórico, né, de uma longa amizade, e eles conseguem enxergar e arrancar o que há de melhor um do outro, né? O Yamaguchi é o cara que consegue dar um sermão no Tsukishima e fazer ele enxergar as coisas de outro jeito, se dedicar mais às coisas, enquanto o Tsukishima serve como inspiração e como meta e objetivo pro Yamaguchi, para toda a dedicação dele. Então os dois se complementam e conseguem arrancar um do outro o que existe de melhor. Eles são um grande exemplo de uma coisa que eu gosto muito, que é o conceito de amigos de infância. Eu adoro isso em chips, em romances, em BL, em tudo que se constrói em volta disso. Eu acho muito legal. E eles, eu acho que são o meu exemplo favorito que existe dentro de Haikyuu. Eu sei que existem vários outros, mas eles são, pra mim, os melhores, assim. Eu gosto muito da personalidade de Tsukishima, demais. E eu gosto demais também da personalidade do Yamaguchi. Eu gosto muito da forma como eles se preocuparam em mostrar claramente essa evolução dele e como isso tudo tá interligado, tornando eles um chip ainda melhor. O próximo chip é o Bokuto e o Akashi, o Bokuaka, da Fukurodani. Pra quem não sabe o porquê eu gosto tanto desse chip, que eu gosto bastante, é porque eu acho muito legal o relacionamento que eles criam entre eles, abusando da personalidade, das múltiplas, né, personalidades, da grande oscilação de humor que o Bokuto tem, e abusando do fato do Akashi ele ser o único cara que tá preparado e que consegue lidar adequadamente com isso. Então é muito legal que eles construam um chip em cima disso. Eles não estão no mesmo ano, mas ambos no time da Fukurodani eles representam posições muito importantes e eles abusam desse relacionamento para criar momentos muito interessantes. O Akashi Cage, como levantador, ele abusa da oportunidade em jogo para tentar mexer com o humor do Bokuto, porque ele sabe como o Bokuto reage a diversas situações. Ele é o único cara no time que está realmente disposto a lidar com isso. Enquanto o Bokuto quer treinar horas depois do treino, ele é o único que está disposto a ficar ali e ajudar no treinamento. Quando o Bokuto tem oscilações de humor, né, e as personalidades dele ficam variando, ele é o único que já sabe como lidar com cada uma delas, que memorizou todas elas e que sabe como agir nesse momento, enquanto o resto do time prefere simplesmente ignorar isso. Eu gosto demais da relação que se cria aqui, né? Eu gosto demais desse chip, porque ele vem com esse conceito de que uma pessoa consegue ser totalmente o equilíbrio e o controle de outra pessoa, porque ele é quem sabe como lidar com o Bokuto para garantir que as coisas caminhem pelo melhor caminho sempre, para garantir que o Bokuto esteja num bom humor, para que ele consiga fazer tudo que ele precisa fazer, para que ele consiga lidar com as situações, e caso isso não aconteça, ele também é o cara que está preparado para lidar com isso. Então o Akashi, ele funciona como o pilar que mantém o Bokuto de pé quando a coisa vira um grande problema, e isso é muito divertido de ver. Eu gosto, parece que se cria uma relação de dependência, mas eu acho que é um pensamento bastante medíocre dessa forma. Eu acho que realmente existem pessoas, como eu falei em Tsukiyama antes, existem pessoas que conseguem tirar o melhor da gente, só que existem pessoas que se preocupam e se preparam para isso, como é esse caso, e por isso é um dos tipos que eu mais gosto. Os diálogos que acontecem entre eles ajudam a construir para a gente um pouco do outro lado desse chip, né? O Akashi, como eu disse, ele parece servir como esse pilar que mantém o Bokuto estável e que sabe lidar com ele. Enquanto o Bokuto, ele é o cara que tá ali
sempre tirando o melhor do Akashi, sempre incentivando ele nas partidas, durante os jogos. Ele é o cara que dá as palavras de apoio e consegue arrancar do Akashi sempre o melhor que ele tem a oferecer. Isso é muito legal, sério. Tem umas passagens que são muito da hora, principalmente quando eles estão se relacionando dentro da quadra. No terceiro lugar, a gente tem Iwaoi. Isso, Iwaizumi e Oikawa é um chip sensacional, porque ele é todo baseado em confiança. Eu fico bem seguro, na real, dos meus 3 primeiros da lista, porque esse é o que me deixa mais inseguro, porque eu gosto muito desse chip. Como eu falei pra vocês, né, os dois eles cresceram juntos durante o Fundamental, eles jogaram na mesma escola, eles foram juntos pra Oba Josai, eles saíram juntos do vôlei, então a gente acompanha isso. O Iwaizumi, ele é... Nossa, eu travo muita língua pra falar isso. Ele é o ace do time e o Oikawa é o levantador. Então existe uma relação dentro da quadra que veio de fora, em que os dois construíram em cima de muita confiança. Eles vêm desde novos juntos, começaram a jogar vôlei juntos, e agora toda essa confiança que eles criaram um no outro, crescendo juntos, eles depositam na quadra, e isso torna eles dois juntos muito fortes. O Oikawa, ele confia cegamente no Iwaizumi, e isso a gente vê em quadra quando eles estão jogando juntos, a gente vê no relacionamento que eles criam, enquanto o Iwaizumi, ele tá preocupado em garantir o bem-estar do Oikawa. Ele tá sempre ali pronto pra puxar a orelha dele quando ele começa a treinar incansavelmente, pra fazer com que ele se mantenha saudável. Então é um chip e uma relação que se constrói basicamente em cima de confiança e de preocupação com o outro, e os dois deixam isso muito claro, eles fazem isso constantemente e eles expressam isso um pro outro constantemente. Além dos dois serem maravilhosos, né, tipo, esteticamente falando, eles são disparados. Eu acho que da minha lista, tá, desses 5 chips que eu tô falando pra vocês nesse vídeo, esteticamente falando, eles são os mais bonitos, tá? Não tem como competir com isso. Em segundo lugar, a gente tem Kagehina. Eu acho que é muito de protagonismo que ele tá tão alto no meu ranking, porque eu nem acho. Eu acho que tem outras relações que são muito melhores, das que eu citei e das que eu não citei também, que se constroem de forma muito mais embasada em conceitos que eu admiro mais. A questão é que aqui a gente tá falando dos nossos dois protagonistas que tem um passado de rivalidade, onde o Kageyama já derrotou o Hinata, acabou dando o Hinata mais fogo e paixão por querer derrotar o Kageyama. Os dois vão se esbarrar e se verem colocados no mesmo time, e a relação deles vai começar a crescer a partir do momento em que eles encontram em um ataque diferenciado na quadra a oportunidade onde eles acabam se unindo por algumas frações de segundo. E fique claro que essa grande união entre eles dura poucos segundos, porque logo depois eles já estão gritando e brigando um com o outro, que é basicamente no que se constrói a relação deles. Juntos em quadra eles são muito fortes, criam um vínculo muito forte que ajuda eles nos desafios mais difíceis. Já quando eles estão fora é briga o tempo inteiro, é o Kageyama debochando do Hinata o tempo inteiro, mas o que fica implícito em toda a relação deles é o que um consegue arrancar do outro, né? Essa necessidade do Hinata de competir o tempo inteiro com o Kageyama faz com que ele se dedique cada vez mais desde o primeiro momento em que eles se encontraram. E ver o Hinata assim, sempre tão dedicado, mesmo com a altura dele, nunca desistindo, sempre sendo um dos melhores, uma das grandes estrelas da quadra, mesmo sendo baixinho, faz com que o Kageyama enxergue isso nele e ganhe mais vontade, ganhe mais garra o tempo inteiro. Na maior parte, esse relacionamento se constrói dentro da quadra. No momento em que um meio que vai mostrar pro outro o que ele aprendeu, o quanto ele admira o outro, nos pequenos momentos, nas pequenas interações durante o jogo, nas suas atitudes, na sua confiança, naquilo tudo que um dedica ao outro dentro da quadra, é quando a coisa fica mais forte, é quando se constrói de forma mais clara. Mas existem algumas passagens que tornam a coisa um pouco mais boba. Tem uma passagem, se eu não me engano, eu não lembro exatamente como ela acontece, porque eu acho que é uma passagem bem antiga, mas é uma discussão entre o Hinata e o Kageyama, em que depois o Hinata tá desabafando com o Yamaguchi, eu acho que é, e tipo assim, ele fala que o Kageyama nem era amigo dele, era só um parceiro de time, mas ele fala isso chorando. Então o
o Hinata viu no Kageyama um grande amigo, porque o vôlei uniu eles. E o Kageyama, ele não deixa nada muito claro, ele não fala abertamente sobre isso, mas na quadra fica muito claro o vínculo que ele criou com o Hinata e como ele também tem essa forte ligação com o rapaz. Então, por isso que é um dos chips mais gostosos de ver, porque os dois são opostos completos um do outro. A gente tem um cara que sempre foi a grande estrela de tudo, que acaba aprendendo muito com o cara que admira ele e que sempre foi muito subestimado só por causa da altura dele. Então, ganhando todo o espaço que o protagonismo deles da série dá pra eles e que é totalmente merecedor, eles acabam criando esse vínculo, esse relacionamento muito forte, o que torna eles disparado aí um dos chips favoritos do pessoal e também um dos meus, porque é muito gostoso de ver a relação deles e é muito divertida. Eu morro de rir na maior parte em que eu vejo tudo entre eles. E por último, o meu chip favorito de Haikyuu, Daisuga. Isso mesmo, o Daichi e o Sugawara, que são o capitão e o vice-capitão do Karasuno. Eles são ambos do terceiro ano e eles têm funções bastante diferentes aqui, né? O Daichi, ele é o cara que tá dentro da quadra, incentivando, gritando com os colegas dele e garantindo que a coisa esteja sempre muito segura, muito estabilizada. Enquanto o Sugawara, ele é também levantador e ele acaba ficando de reserva com a entrada do Kageyama, mas ele tá sempre lá fora, sempre junto do time, preparando os outros, dando força pra eles e gritando com o resto do pessoal. Então eles têm juntos essa função de manter o time estável, sempre muito empolgado e sempre super dedicado, além de garantir que as coisas estejam sempre estáveis, sempre tudo no seu lugar, garantir que as emoções dos meninos sejam sempre equilibradas. O pessoal que gosta desse chip cria muito uma imagem de pai e mãe dos outros meninos, né? Porque combina muito com essa ideia, essa proposta funciona bem, porque eles têm uma relação muito madura, eles são personagens muito maduros que criam essa relação bastante interessante. Eu gosto muito, muito, muito da relação que eles têm, porque uma coisa que funciona muito bem pra mim é, por exemplo, o fato de que o Sugawara, ele parece ser o único cara que fala diretamente, que dá ordens e que briga com o Daichi, porque o Daichi, ele é muito respeitado, os outros jogadores respeitam muito a posição dele, o cargo dele como líder, mas o Sugawara, ele parece que é o cara que chega ali e que pode discordar, pode falar, pode brigar com ele. Alguém precisa manter o líder no lugar também. Isso é muito legal, essa relação entre eles é muito gostosa, é disparado o meu chip favorito. Eu acho que é uma relação muito saudável e madura criada entre eles. Junto do Asahi, né, eles aprendem muito, eles se desenvolvem muito com a entrada dos novos jogadores no time. Então eu fico realmente, nossa, eu fico totalmente bobo quando qualquer interação gostosa entre eles acontece, e eu acho que é tudo muito divertido. Eu acho que realmente essa proposta do chip de dois papais do time, porque não precisa ser pai e mãe, né, mas dois papais do time, essa proposta, essa ideia que o chip constrói é muito divertida, é muito gostosa. E o Sugawara, ele já é tipo o meu personagem favorito, então eu adoro sim esse vínculo que criaram entre eles, a proposta do chip, então é de longe o meu chip favorito, sim. Como eu falei no começo do vídeo, eu convido vocês a deixarem aqui nos comentários os chips favoritos de vocês. Eu repito, mantenham os comentários e as interações saudáveis, esse vídeo é para ser divertido. Eu não tô nem aí com a opinião de vocês sobre o chip de outra pessoa, elas também não ligam, tá? Então, o chip é uma coisa que é pra gente se divertir, é pra gente poder criar histórias e poder deixar a nossa imaginação trabalhar de forma gostosa. Então usem isso pra se divertir e não pra criar treta na internet. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque eu preciso saber se vocês estão gostando, que aí eu faço mais vídeos do gênero. É um vídeo bastante divertido de fazer, eu posso escolher os animes que eu quero, os animes que eu mais gosto. Eu tenho a proposta de vídeo também que eu acho que vocês iam gostar. Se vocês quiserem vídeos onde eu disseque um pouco mais esses relacionamentos, esses chips de Haikyuu, a minha proposta é essa, é escolher algum chip, algum relacionamento e dissecar ele inteiro pra vocês. Falar momentos onde a coisa se construiu, momentos onde o relacionamento e as características do relacionamento das personagens tá bem embasada, onde a gente percebe essas características que a gente vai dizendo entre eles
Se vocês quiserem que eu escolha relacionamentos, né, não necessariamente chips, tá? Mas relacionamentos de Haikyuu que mostrem isso, deixem nos comentários que eu posso tentar produzir uma série. Vai exigir bastante estudo, eu vou ter que ler algumas coisas de novo, assistir algumas coisas de novo. Vai existir bastante tempo e estudo, mas eu acho que ficaria uma série bem divertida. Então, por exemplo, a gente desenvolveu aí um vídeo sobre o Tsukishima e o Yamaguchi para mostrar como foi a história deles até agora, para chegar onde eles estão, para criar esse relacionamento, esse vínculo e a importância que um tem na vida do outro. Então essa é a ideia do vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acham. Se eu conseguir encaixar isso na programação do ano que vem, eu vou tentar fazer sim, mas eu preciso saber se vocês querem. Se é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutunu no Twitter e no Instagram. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.